Quando a gente crescer, vai poder contar para os nossos filhos que a gente viu tudo isso pela TV. Não vá nascer. Não vá nascer. Não vá nascer. Não vá nascer. Mas se nascer, não se atreva a passar. Se nascer, não se atreva a passar. Se nascer, não se atreva a passar dos 8. Na infância, a gente trabalha com uma estética, assim, em termos de arte, um pouco mais naturalista comparado com o futuro, porque a gente usa muito mais, a gente usa praticamente só locações reais mesmo, embora a gente trabalhe um pouco na fotografia com desfoque, de fundo e tal, justamente para ser essa coisa da memória meio alterada, tal, porque é uma memória, não é uma coisa como realmente aconteceu, é uma memória subjetiva do Pedro a partir da gaveta. Então você tem essas liberdades de ter algumas alterações. No tempo da juventude, a gente optou por pegar por um tom um pouco mais leve. Então, nesse sentido, como tem principalmente a personagem da Cindy, que é uma personagem que a gente sempre brinca que ela tem que flutuar, quando a gente conversava com a Lu, né? Ela é quase uma bailarina e tal, ela é muito leve para contrastar até com o Pedro. A gente optou por daí sim usar o que seria mais padrão dentro de uma estrutura de cinema, assim, um pouco mais com uma retaguarda financeira, que é trabalhar com equipamentos mais propriamente ditos, a saber, grua, tinha a possibilidade de trabalhar com traveling, que a gente acabou abandonando. Então tem uns movimentos suaves, ter a grua que vai, acompanha a personagem, se perde para a cidade, perde o foco muito, volta. Então tem toda uma coisa construída assim num ritmo mais que paira sobre a cena e tal. Quando eu li a primeira vez, e aí como produtor eu pensei, meu Deus, eu não sei por onde começar, assim, não sabia muito bem por onde começar. Naquele dia que eu terminei de ler o roteiro, eu falei, Antônio, você leu o roteiro, li, você entendeu muita coisa? Ele, cara, também não. Eu falei, meu, caraca, como é que a gente vai fazer a produção desse negócio, cara? Eu falei, a gente vai ter que conversar muito com os caras para entender o que é o roteiro, para entender o que é que eles querem daqui e tal. Mas à medida que outros tratamentos foram surgindo, o roteiro foi ficando mais claro. A partir de uma primeira leitura, a gente fez uma leitura conjunta do roteiro com várias pessoas que nunca tinham tido contato com a história, ou seja, não só pessoas da equipe, mas pessoas de fora mesmo, colegas que estão envolvidos em outras coisas culturais e tal, que acho que foi fundamental. A partir dali a gente identificou algumas coisas que o roteiro pedia, deficiências de interpretação, de inteligibilidade mesmo da história que a gente adaptou, e principalmente a partir dali a gente percebeu uma coisa que não estava claro pra gente, como o personagem principal, que era o Pedro Rocha, falava pouco no filme. Falava muito pouco, pontuadamente, assim, umas 4, 5 vezes, e daí a gente teve um clique a partir dessas discussões que a gente estava tendo todos os dias, eu, o Adriano e o Dico, na casa do Adriano. Ainda nós nem tínhamos a sede da produtora nessa época, a gente se atentou para uma possibilidade que era abrir uma porta para uma experimentação nova, que seria o personagem não falar nunca. Tinha algumas coisas pelo fato de não ter som do personagem não falar que facilitaram no trabalho de direção do Adriano, que foi o fato dele poder falar comigo enquanto eu estava fazendo. E que é uma coisa que é um outro tipo de trabalhar, né? Um outro tipo de trabalho. Que é, eu estou fazendo ali na hora e ele está me dizendo, vai para lá, pula agora, olha assim, faz assado. Então isso, eu acho que foi por aí que o personagem foi tomando corpo, assim. Foi por essa direção, por esse entendimento do Adriano e pela sensibilidade dele de trabalhar com o personagem. Mesmo porque era um personagem que, como eu disse, já vem dos contos dele, então é uma coisa que se a imagem que ele tinha do personagem se modificou com a minha figura, o entendimento interior do personagem ele já tinha pelo que ele já escrevia, né? Pelo que ele escreveu do roteiro.
Então ele tinha isso muito claro na cabeça dele e conseguiu passar isso para mim de uma forma muito precisa. É nisso que eu acredito que o filme, que o personagem vai conseguir contar a sua história sem ter uma fala. Vá, me deixa aqui numa gaveta de meias velhas. Vá, me deixa aqui e beba um gole desse ar fresco. Que é a cena do Judas, ela foi retirada de um espetáculo anterior nosso, que é o Criança. E o Criança tinha essa estrutura. Muitas vezes os atores eles criaram pequenos arquétipos deles mesmos, crianças, e faziam cenas. Então daí que surgiu a possibilidade. Como o Gogol tem todo esse tom fabular, ele tem essa liberdade, ele definitivamente não é um filme naturalista, seria um possível caminho que a gente chegou a cogitar num certo momento, de talvez trabalhar com todo o passado muito mais estilizado, muito mais cenográfico. Num certo momento eu cheguei a cogitar até de fazer ele todo em estúdio ao invés de fazer em locação. E aí sim, daí a gente trabalharia com adultos fazendo crianças. E no segundo momento, porque quando a gente se deparou com aquele elenco infantil, isso ficou claro pra gente como aquela identificação que eles iriam trazer e que, sim, era importante pra gente nesse trabalho também. Abrir mão um pouco disso que principalmente eu tenho naturalmente nos meus trabalhos de teatro, que é trabalhar com aquele típico distanciamento brechtiano mesmo, né? Em que você coloca a coisa de uma forma em que o público tem uma relação muito mais racional com o que está vendo, em que ele está sempre numa posição, antes de sentir propriamente as coisas, de pensar no que está acontecendo. Isso não foi totalmente perdido no filme, né? O futuro ele tem essa estilização. O futuro ele é muito fabular, seja pelo tipo de texto que o Mauro, enquanto presidente, traz, que tem todo um exagero, uma verborragia, ele é muito hiperbólico mesmo. E não à toa o Mauro Zanato acabou sendo o presidente, que talvez seja aqui no histórico de trabalhos de Curitiba um dos nossos atores que melhor encara essa interpretação brechtiana, né? Então a gente acabou dando vazão para isso, que para mim é sempre muito importante, com esse distanciamento muito mais da linguagem fabular do futuro, e apostou nas crianças.